Segredos revelados, a profunda sabedoria da carta aos Efésios ao seu alcance. Que a paz esteja em sua morada, com a proteção de nosso Pai Criador. A Epístola aos Efésios, escrita pelo apóstolo Shaul, o Paulo, é um dos livros do Novo Testamento que oferece ensinamentos significativos aos cristãos. Esta carta, datada do período em que Shaul estava aprisionado em Roma, aborda temas como as bênçãos espirituais resultantes da redenção e a importância de ser parte da Igreja de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Com uma mensagem de unidade e instruções práticas para a vida cristã, a carta aos Efésios revela a posição e o propósito da Assembleia em Yeshua HaMashiach, proporcionando orientação valiosa para os crentes em todas as épocas. Desde a saudação aos destinatários até as saudações finais, esta carta aos Efésios traz ensinamentos importantes aos cristãos, enfatizando as bênçãos espirituais resultantes da obra da redenção, e as implicações de ser a igreja, uma noiva, de Yeshua HaMashiach. Então assista até o fim este estudo bíblico onde faremos um panorama geral da Epístola aos Efésios considerando o seu contexto e ocasião, destinatários, propósito, mensagem e característica, resumo e esboço. O autor da carta aos Efésios é o apóstolo Shaul, o Paulo. Na saudação aos destinatários, o próprio apóstolo se identifica como o escritor da carta. Shaul, apóstolo de Yeshua HaMashiach, pela vontade de Yahuwah, um Senhor Deus, aos santos que estão em Éfeso, e fiéis em Yeshua HaMashiach, a vós graça, e paz da parte de Yahuwah nosso Pai e de Yeshua HaMashiach. Efésios capítulo 1, versículo do 1 ao 2. Além dessa autoidentificação, a carta aos Efésios possui de forma muito clara a linguagem característica de Shaul e trata de temas comuns que o mesmo apóstolo desenvolve em outras de suas cartas. Inclusive, a semelhança entre a Epístola aos Efésios e a Epístola aos Colossenses é inegável. Mais curiosamente por causa dessa semelhança notável entre as duas cartas, mais recentemente alguns críticos têm contestado a autoria de Shaul, contrariando o entendimento histórico da Igreja. Esses críticos argumentam que a carta aos Efésios parece depender excessivamente da carta aos Colossenses, como se fosse uma obra derivada. Eles também alegam que a carta é mais doxológica do que doutrinária. Então essas pessoas têm sugerido que a carta talvez tenha sido obra de alguém que foi discipulado por Shaul. Entretanto, esses argumentos não fazem qualquer sentido à luz de todas as evidências que apontam para a autoria de Shaul. A construção do texto sem dúvida tem o estilo de Shaul, as verdades fundamentais afirmadas na carta não apenas relembram a teologia de Shaul como também a expandem, tornando impossível a carta ser obra de um imitador. Sem dúvida a carta aos Efésios é verbalmente muito semelhante à carta aos Colossenses. Mas isso pode ser explicado pelo fato de o apóstolo ter escrito as duas cartas num período muito próximo. Além do mais, a igreja de Éfeso ficou conhecida por sua habilidade em identificar e rejeitar falsos mestres. Certamente aquela igreja teria rejeitado essa carta se ela não trouxesse a assinatura incontestável do apóstolo Shaul. O apóstolo Shaul escreveu a carta aos Efésios enquanto estava preso. Ele mesmo explica na carta sua condição. Por esta causa, eu, Shaul, sou o prisioneiro de Yeshua HaMashiach por vós, os gentios. Efésios capítulo 3, versículo 1. Evidentemente esse aprisionamento é o mesmo citado pelo apóstolo na carta aos Colossenses. Orando também juntamente por nós, para que Elohim nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Yeshua HaMashiach, pelo qual estou também preso, Colossenses capítulo 4, versículo 3. Os estudiosos que reconstroem a cronologia do Novo Testamento, em especial do ministério missionário de Shaul, explicam que esse aprisionamento do qual Shaul fala é provavelmente aquele registrado por Lucas no livro de Atos dos Apóstolos. Passados 3 dias, ele convocou os principais dentre os judeus, e reunidos eles, disse-lhes, varões irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo, ou contra os ritos paternos, vim, contudo, preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me interrogado, queriam soltar-me, por não haver em mim crime algum que merecesse a morte. Mas opondo-se a isso os judeus, vi-me obrigado a apelar para César, não tendo, contudo, nada de que acusar a minha nação. Por esta causa, pois, vos convidei, para vos ver e falar, porque pela esperança de Israel estou preso com esta cadeia. Atos capítulo 28, versículo do 17 ao 20.
Sabe-se que Shaul ficou por 2 anos preso em Cesareia, e depois foi transferido para Roma, a pedido dele mesmo por ser cidadão romano. Na capital do Império, o apóstolo permaneceu por cerca de mais 2 anos em prisão domiciliar, onde provavelmente entre 60 e 63 d.C. ele escreveu algumas cartas, dentre as quais está Efésios. Na saudação aos destinatários da carta aos Efésios, lemos: e aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Yeshua HaMashiach, em Efésios capítulo 1, versículo 1. A cidade de Éfeso era a principal cidade romana da província da Ásia, e servia de ligação entre as partes ocidental e oriental do Império Romano. Éfeso era amplamente conhecida por sua estrutura monumental, por seu porto movimentado e sua economia próspera alimentada pela indústria e pelo comércio. Mas tudo isso tinha uma estreita ligação com sua vida religiosa. Em Éfeso ficava o grande templo da deusa Diana, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Mas em Éfeso o evangelho de Yeshua HaMashiach, pelo poder de Ruach HaKodesh, prosperou. O apóstolo Shaul ficou na cidade durante um período considerável e seu ministério ali foi decisivo para a expansão do evangelho por toda aquela região da Ásia Menor. Apesar da oposição dos pagãos de Éfeso, principalmente daqueles que dependiam economicamente do paganismo da cidade, a igreja do Messias naquela cidade cresceu. A igreja de Éfeso entrou para a história como uma comunidade fervorosa em seus primeiros anos, e que mesmo tendo perdido o entusiasmo inicial com o tempo, jamais abandonou o zelo pela obra de Yahuwah. Ao anjo da igreja de Éfeso escreva o seguinte: esta é a mensagem daquele que está segurando as 7 estrelas na mão direita e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Eu sei o que vocês têm feito. Sei que trabalharam muito e aguentaram o sofrimento com paciência. Sei que vocês não podem suportar pessoas mais e sei que puseram à prova os que dizem que são apóstolos, mas não são, e assim vocês descobriram que eles são mentirosos. Vocês aguentaram a situação com paciência e sofreram por minha causa, sem desanimarem. Porém tem uma coisa contra vocês, é que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Apocalipse capítulo 2, versículo do 1 ao 4. Sem dúvida Shaul escreveu para aqueles crentes que basicamente eram seus filhos na fé. Contudo, é verdade que nos melhores manuscritos gregos a saudação aos destinatários da carta não traz a designação em Éfeso. Isso quer dizer que nos textos gregos mais antigos, a saudação aos destinatários aparece simplesmente assim, e aos santos que são fiéis em Yeshua HaMashiach. Em combinação ao fato de que a carta aos Efésios também não traz as características saudações finais pessoais do apóstolo, muitos estudiosos têm defendido que a carta aos Efésios era uma carta circular, no sentido de que ela foi escrita às igrejas de Éfeso e adjacências. Em outras palavras, a carta aos Efésios não deveria ficar limitada apenas à congregação local de Éfeso, mas deveria alcançar os crentes que residiam na província da Ásia Menor Ocidental, a qual Éfeso era a principal cidade. O propósito da carta aos Efésios é conscientizar os crentes acerca de seus privilégios e compromissos como assembleia em Yeshua HaMashiach. Diferentemente de outras cartas em que Shaul precisa tratar de controvérsias locais, na Epístola aos Efésios o apóstolo expõe parte importante de sua teologia em caráter mais geral. O tema predominante na Epístola é a posição da assembleia em Yeshua HaMashiach, isto é, a unidade de todos os crentes em Yeshua HaMashiach. É nesse sentido que a mensagem da carta de Shaul aos Efésios traz uma importante compreensão acerca do ministério da Assembleia. Os 3 primeiros capítulos da Epístola expressam um conteúdo mais teológico, enquanto os 3 últimos possuem um conteúdo mais prático acerca da vida cristã. Então nessa carta o apóstolo encoraja, conforta e admoesta os crentes. Ele enfatiza que a Assembleia é o corpo espiritual de Yeshua HaMashiach nesta terra, formado por judeus e gentios, conforme o plano eterno de Elohim. A carta aos Efésios explica que o próprio Yeshua HaMashiach é a cabeça desse corpo, e que o poder de Ruach HaKodesh é sua força atuante. Então por sua união em Yeshua HaMashiach, os crentes recebem toda sorte de bênçãos espirituais. Assim, Shaul admoesta os destinatários da carta aos Efésios a compreender essas bênçãos e andar nelas enquanto militam neste mundo revestidos de toda a armadura de Elohim. É assim que os crentes podem triunfar na batalha espiritual contra as forças das trevas. Em resumo, a carta aos Efésios fala da Assembleia gloriosa em Yeshua HaMashiach. A seguir temos um breve esboço da carta aos Efésios. Na descrição desse vídeo, se encontra os links para acessar os vídeos com os capítulos completos dessa carta.
Efésios 1. No texto, o apóstolo Shaul saúda os crentes em Yeshua HaMashiach e expressa sua gratidão e orações por eles. Ele louva Elohim pela salvação concedida em Yeshua HaMashiach e enfatiza como Elohim nos escolheu para serem santos e filhos adotivos. Shaul revela o mistério da vontade de Elohim em reunir todas as coisas em Yeshua HaMashiach. Ele pede a Elohim que conceda sabedoria aos crentes para compreenderem sua esperança e herança em Yeshua HaMashiach, ressaltando o extraordinário poder de Elohim manifestado na ressurreição e exaltação de Yeshua HaMashiach. Por fim, o apóstolo destaca que Yeshua HaMashiach é a cabeça da igreja, seu corpo, e que ele continua a orar para que Yeshua HaMashiach seja plenamente realizado em todos os crentes. Efésios 2. No texto, o apóstolo Shaul descreve a gratuidade da salvação em Yeshua HaMashiach, enfatizando que todos estávamos mortos em pecados, mas através do grande amor e misericórdia de Elohim, fomos resgatados e feitos vivos em Yeshua HaMashiach pela sua graça, não por obras. Ele ressalta a união de gentios e judeus em Yeshua HaMashiach, mostrando como o Messias quebrou as barreiras de divisão e reconciliou ambos os grupos em um só corpo, permitindo que todos se aproximem do Pai pelo Ruach HaKodesh. Shaul destaca que, em Yeshua HaMashiach, somos integrados na construção do Templo Santo de Yahuwah, tornando-nos morada do Ruach HaKodesh. Em suma, ele celebra a maravilhosa obra redentora de Elohim, que nos trouxe salvação, paz e união em Yeshua HaMashiach, tornando-nos parte da família de Yahuwah e morada do Ruach HaKodesh. Efésios 3. O apóstolo Shaul se declara prisioneiro de Yeshua HaMashiach, designado para ministrar aos pagãos o ministério da graça de Elohim, revelando um mistério antes oculto, mas agora revelado aos apóstolos e profetas pelo Ruach HaKodesh, que inclui a participação dos pagãos na mesma herança, no mesmo corpo e nas promessas do Evangelho em Yeshua HaMashiach. Reconhecendo sua humildade, Shaul é agraciado para anunciar as riquezas insondáveis de Yeshua aos pagãos e encoraja os crentes a permanecerem firmes nas provações, encontrando glória nessas adversidades, aproximando-se de Elohim com confiança, pela fé em Yeshua HaMashiach. Ele roga ao Pai para fortalecer os crentes pelo Ruach HaKodesh, permitindo que Cristo habite em seus corações, compreendam o amor de Yeshua e sejam preenchidos com a plenitude de Elohim para a glória eterna. Efésios 4. O apóstolo Shaul exorta os crentes a viverem em unidade, manifestando humildade, paciência e amor, mantendo-se firmes na fé, e buscando o crescimento em HaMashiach para a edificação do corpo de HaMashiach. Ele os encoraja a abandonar o modo de vida pagão, buscando a transformação espiritual em Yeshua, revestindo-se da justiça e santidade verdadeiras. Shaul instrui os crentes a viverem como filhos da luz, evitando mentiras, ira e maldade, e buscando o bem-estar dos outros, sendo compassivos e perdoadores, seguindo o exemplo de Elohim em HaMashiach. Efésios 5. O apóstolo Shaul exorta os crentes a viverem em amor, imitando Elohim, e alerta contra a imoralidade, impureza e ambição, incentivando a viverem como filhos da luz, praticando a bondade, justiça e verdade, e denunciando as obras das trevas. Ele aconselha a aproveitarem bem o tempo, compreenderem a vontade de Yahuwah, e serem cheios do Ruach HaKodesh, cantando e louvando a Yahuwah. Shaul também orienta sobre as virtudes dos esposos, enfatizando a submissão mútua e o amor incondicional, comparando o relacionamento conjugal ao de Yeshua com a igreja. Efésios 6. No texto, o apóstolo Shaul exorta filhos a obedecerem a seus pais em Yahuwah, pais a educarem seus filhos corretamente. Servos são instruídos a obedecerem com temor a seus senhores, lembrando que servem a Yeshua. Aos senhores, ele pede respeito pelos servos, lembrando que todos são servos de Yahuwah. Shaul destaca a luta espiritual e incentiva a usar a armadura de Elohim para resistir ao mal. Ele enfatiza a importância da verdade, justiça, fé e proclamação do Evangelho. E conclui desejando graça a todos que amam Yeshua com amor inabalável. De fato, desde a saudação aos destinatários até a bênção final, a cada palavra da carta de Shaul aos Efésios é de suma importância para a Assembleia do Senhor em todas as épocas e lugares. Neste vídeo, exploramos a riqueza da carta aos Efésios, que nos revela a profunda verdade da unidade da igreja em Yeshua HaMashiach. Ao longo deste vídeo, mergulhamos nos ensinamentos do apóstolo Paulo, compreendendo a importância de vivermos em harmonia como membros do corpo de Yeshua. Esperamos que essa jornada pela epístola tenha sido enriquecedora para você, despertando um desejo de explorar mais profundamente as Escrituras Sagradas.
A Bíblia contém um tesouro de conhecimento e sabedoria que pode impactar nossas vidas de maneira poderosa. Por isso, convidamos você a se inscrever em nosso canal, onde compartilhamos uma variedade de vídeos sobre as Escrituras Sagradas. Não deixe de se inscrever para receber atualizações sempre que postarmos novos conteúdos edificantes. Além disso, pedimos que você curta este vídeo, compartilhe com seus amigos e familiares e deixe um comentário abaixo com suas reflexões e perguntas. Queremos criar uma comunidade de compartilhamento e aprendizado, onde possamos trocar ideias e fortalecer uns aos outros em nossa jornada de fé. Agradecemos sua participação e apoio contínuo. Compartilhe este vídeo com aqueles que você acredita que também serão abençoados por essa mensagem. Juntos, podemos disseminar a verdade das Escrituras e impactar vidas ao redor do mundo. O Pai, que estás nos céus, e em todos os lugares nos observando, temos como obrigação por crer em Ti de santificar sempre o Seu verdadeiro santo nome e a rua. Perdoes os nossos pecados que insistimos em cometer, muitas vezes por sermos fracos, que estas palavras que nosso irmão Paulo, nos ajude a vestir a armadura espiritual para que possamos lutar contra o inimigo que não é o inimigo da carne. Pai, abençoe todos os irmãos que reservou uns minutos de seu dia para refletir sobre você. Isso é o que peço, Pai, e junto com seu Filho e nosso irmão primogênito Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, continue a nos proteger desse mundo. Amém. Não perca a oportunidade de expandir seu entendimento das Escrituras e fortalecer sua fé. Assista aos nossos vídeos, inscreva-se, curta, compartilhe e comente. Junte-se a nós nessa jornada de descoberta e crescimento espiritual. Lembre-se, a palavra de Elohim é uma fonte inesgotável de revelação e transformação. Até o próximo vídeo.